Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. Depois de uma longa novela, enfim, São Paulo, o Evangelos Marinax e o Fundo Galápagos chegaram a um acordo sobre a parceria que vai existir nas categorias de base. Coisa está tão avançada que nos próximos dias o Conselho de Administração do São Paulo vai votar sobre a aprovação ou não desse acordo, que mudou radicalmente em relação ao seu formato inicial. O São Paulo, num primeiro momento, pensou em transformar a base numa SAF e vender percentual de ações dessa SAF para Evangelos Marinax. Só que esse projeto não seria aprovado no Conselho Deliberativo. Haveria a necessidade de uma aprovação de pelo menos 75% das pessoas, e o presidente, o Júlio Casares, ele sabia que não conseguiria. Para evitar esse desgaste, mudou-se o formato. A partir de agora é um acordo tripartite que conta com o São Paulo, com o Fundo Galápagos e com o Evangelos Marinax. O Fundo Galápagos é quem inicialmente vai aportar dinheiro. O Marinax entra com seu expertise na busca por jogadores de toda a América do Sul e também depois para a contratação de atletas quando promovidos ao time principal para os seus clubes, o Olympiacos, o Nottingham Forest e também o IOAF. Existe a possibilidade programada nesse acordo de que o Marinax aporte dinheiro via Fundo Galápagos. Dessa maneira, não se constitui uma SAF e a aprovação pode ser bem mais simples. Passando pelo Conselho de Administração em votação que deve acontecer nessa semana, São Paulo submete a aprovação do Conselho Deliberativo com a necessidade de apenas 50% mais um dos votos. No CD, a tendência é que seja aprovado e esse modelo passe a vigorar ainda no fim dessa temporada. Ótima notícia para um São Paulo que está em busca de uma revolução na base para ter mais dinheiro. A ideia é ser ainda maior do que o Palmeiras faz com as categorias de base, vendendo um caminhão de jogadores. Palmeiras que já faturou mais de 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário para registrar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo para acabar com uma nova polêmica. Muito torcedor tricolor se perguntando se é real a possibilidade de o São Paulo não ter o Morumbi para jogar uma eventual partida de semifinal de Libertadores da América. Antes de pensar na semifinal, o São Paulo precisa eliminar a LDU, mas criou-se uma baita preocupação com a possibilidade de o tricolor, numa semifinal, não poder fazer seu jogo em casa de volta por conta de um show do Imagine Dragons. Essa banda vai se apresentar por 2 dias no Morumbi, nos dias 31 de outubro, uma sexta-feira, e no dia 1º de novembro, um sábado. Acontece que se o São Paulo eliminar a LDU e tiver como adversário nas semifinais o River Plate, o São Paulo faz o jogo da volta em casa. E essa partida poderia acontecer no dia 28, terça-feira, no dia 29, quarta-feira, ou no dia 30, quinta-feira, um dia antes do primeiro show do Imagine Dragons. Se eventualmente o São Paulo passa pela LDU e enfrenta o Palmeiras, não haveria problema, porque o São Paulo faria o primeiro jogo em casa contra o Palmeiras e decidiria no Allianz Parque. No caso do River Plate, o São Paulo abre a disputa contra o River Plate na Argentina e manda a partida de volta em casa. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo e o cara que cuida de toda a agenda de shows do estádio. Ele me disse o seguinte, abre aspas, o jogo será no Morumbi, independentemente do adversário, a não ser que a Conmebol troque as datas já planejadas, fecha aspas. Essa possibilidade de troca de datas está completamente descartada, então o São Paulo está assegurando que vai mandar seu jogo, independentemente do confronto contra o River ou contra o Palmeiras, numa eventual semifinal em seu estádio. São Paulo que, antes de fazer essa garantia pública, conversou com a Live Nation, que é a organizadora dos shows no estádio. A Live Nation se comprometeu a combinar com o pessoal do Imagine Dragons, em caso de jogo do São Paulo contra o River Plate na quinta-feira, que o palco seria montado de forma mais acelerada e haveria a possibilidade de inutilização de uma parte de trás dos gols do Morumbi para a torcida, mas ainda assim o São Paulo poderia jogar em casa com uma capacidade para mais ou menos 45 mil torcedores. Só para completar sobre o tricolor, contar que Gonzalo Tapia foi convocado para a seleção chilena, que enfrenta Brasil e Uruguai nas 2 próximas datas FIFA, nas 2 próximas rodadas das eliminatórias na data FIFA, enquanto o Mailton teve seu nome registrado no BID, o Boletim Informativo Diário. O lateral direito está à disposição do técnico Hernan Crespo para fazer sua estreia. Foi muito bem nos testes físicos, elogiado pelo pessoal de São Paulo, contrato de 2 temporadas, o tricolor o contratou do Metalist em troca de um perdão de uma dívida que o clube ucraniano tinha com o São Paulo.
por conta da compra de Paulinho Boia, 800 mil euros era o valor da dívida. Hora de falar sobre o São Paulo. Conversei com o presidente Júlio Casares para perguntar se o tricolor ainda busca contratações até o dia 2 de setembro. Vale a lembrança de que nessa janela de transferências, mesmo sem dinheiro, o São Paulo conseguiu a chegada de Gonzalo Tapia, atacante chileno que pertence ao River Plate, do zagueiro Rafael Tolói e do lateral direito Mailton. Na teoria, São Paulo inicia a janela buscando 4 jogadores. Restaria um meio atacante ou então mais um ponta. Perguntei aí, Júlio, dá para imaginar que o São Paulo ainda possa trazer alguém? A resposta do presidente, abre aspas, o São Paulo nunca está com um elenco fechado. Eventualmente pode surgir uma boa oportunidade de mercado, como foi quando aconteceu de a gente trazer Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Mas a gente age em sintonia com as condições financeiras do clube. Precisamos conter os gastos e o Crespo tem olhado com atenção para as categorias de base. Qual o meu sentimento a partir dessa declaração do Júlio Casares? Só vai chegar um jogador se for algo muito especial e extremamente barato. São Paulo passa por uma enorme dificuldade financeira, o departamento de futebol registrou um gasto de 43 milhões de reais a mais no primeiro semestre em relação ao que estava orçado, até por isso contratações só extremamente baratas e de jogadores que pudessem chegar para fazer a diferença, e aí fica difícil você achar um jogador barato e que chegue para fazer a diferença. Só para lembrar que apesar de algumas baixas importantes, o São Paulo entende que já há reposições. O Lucas Ferreira foi vendido para o Shakhtar Donetsk e seu lugar tem sido ocupado pelo Henrique Carmo, bom jogador. Já o Matheus Alves, negociado com o CSKA, tem sido substituído pelo Rodriguinho, que cresceu bastante de produção com a chegada de Hernan Crespo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.